Seja galhardamente bem-vindo a este podcast. Eu sou o Diácono Cleverson e estou aqui na central de podcast da Rádio Evangelizar para mais um Por Dentro da Sacristia. Dando continuidade em nossa jornada litúrgica, em nossa jornada da história da liturgia católica, queremos aqui hoje falar sobre a Reforma e também o Concílio de Trento. Este é um tema que às vezes parece espinhoso, mas muitas vezes por não compreendermos exatamente sobre toda a história da liturgia. Estamos agora nos anos 1500 e precisamos nos colocar neste período. Um período, inclusive, que não tinha tecnologia, diga-se de passagem. A gente não vai encontrar aí um Papa Alexandre tirando selfie, né? Mas vamos encontrar pessoas que, infelizmente, pensavam a teologia de uma maneira muito mais humana e menos de Deus. Neste período, inclusive, nós vamos ter um homem chamado Martinho Lutero, que surge num período em que a igreja não está trazendo respostas ao povo. Pelo contrário, está trazendo para o povo coisas comerciais. Começa a vender indulgências, quer capitalizar a fé. Então, isto chama a atenção de Lutero e Lutero começa a lutar contra estas ações que a igreja estava promovendo. Lutero bate contra o Papa, Lutero bate contra a parte doutrinal que o Papa colocava, e tudo isso gerou um racha. Né? Em 1517, nós temos aí um cisma provocado por Lutero, que começa nessa sua incisão, nessa sua, como posso dizer, nessa sua luta de trazer purificação para dentro da igreja. Então, neste período de protesto, né, então a gente vai começar a chamar de uma igreja protestante, porque está protestando contra essa capitalização da fé. Então, Lutero inicia este processo, traz para a igreja algumas pulguinhas atrás da orelha, traz algumas interrogações. E neste momento, nós temos então a igreja que começa a pensar e refletir sobre tudo aquilo que Lutero nos traz. Em 1545, inicia, portanto, o Concílio de Trento. Este concílio tem como objetivo trazer respostas para as afirmações de Lutero. Então, aqui é para ser uma contra-reforma. Nesta luta contra a reforma, nós também teremos um ajuste dentro da liturgia. O Concílio de Trento vai de 1545 a 1563. Neste período de reflexões, de estudo, então nós vamos ter um grande avanço, inclusive, no âmbito da liturgia. Aqui, ou até aqui, nós temos diversos livros litúrgicos que são utilizados em vários locais. Nós temos, então, no concílio, um ajuste nesses livros e destes livros nós temos o que nós chamamos de missal. O missal, que é o livro da missa, que é o livro do altar. Surge o primeiro, oficialmente, missal da igreja em 1570, também chamado de Missal de Pio V. Este missal tem como proposta unificar a liturgia, dar uma uniformizada, porque nós celebrávamos a liturgia de diversas maneiras e diversas formas, mas a partir de agora temos um modo operante próprio para celebrar. Então, o padre vai entrar de uma determinada maneira, vai agir de determinada maneira, vai usar determinadas palavras em latim, e o povo vai responder a estas orações. Só que o povo não sabia latim. Deixa-se esta situação também um pouco emblemática. Então, o padre vai ter que ensinar o latim para o coro, e o coro é quem vai cantar as respostas.
Só que o coro só se reunia nas missas dominicais e solenes. Quem iria responder a estas indagações ao longo da semana? O padre achou uma solução. Ele chamou uma criança, ele chamou um menino que estava lá na porta da igreja sem fazer nada. Chama este menino e ensina latim para ele, pelo menos as respostas. Este começa a responder a missa. Nós chamamos ele de coro pequeno ou coroinha. Daqui surge o coroinha. Exatamente. Nós temos o coroinha surgindo nesta proposta pós-conciliar. Então, olha quantos avanços o Concílio de Trento vai trazer para nós, para a nossa liturgia. Inclusive, vai afirmar a presença real de Jesus na Eucaristia. Outra coisa que era discutida, pois os protestantes estavam começando a afirmar que Cristo não estava presente na Eucaristia, ou em outro momento, que Cristo só se fazia presente naquela celebração, então na Eucaristia promovida naquela celebração. E aí, terminada a celebração, Cristo já não está mais presente nas espécies. Mas o concílio vem para responder que Cristo permanece presente nas espécies do pão e do vinho. Há uma transubstanciação e não se volta atrás. Então, é toda essa afirmação que o concílio vai nos trazer. Grandes avanços, grandes reformas. Isso nós temos como um momento e um modo de celebrar e que vai permanecer por longo período. Nós vamos falar sobre este longo período mais adiante num próximo podcast. Mas é importante entender o avanço que o Concílio de Trento tem para nós, para a nossa liturgia, o quanto ele traz de beleza também para a celebração, ao unificar, ao tornar tudo como uma única igreja. É um grande avanço. Temos sim que valorizar, mas é importante também entender que a liturgia ela não é estática, mas ela é dinâmica, ou seja, ela vai evoluindo. Os apóstolos não celebravam em latim. Já falamos num podcast sobre isso. Os apóstolos tinham o seu jeito de celebrar e celebravam conforme o povo que ali estava. Na era patrística também não se rezava em latim, erguendo as mãos em determinada posição e assim por diante. Houve uma evolução dentro da liturgia, até chegarmos em Trento. De Trento para frente, vamos ter outras evoluções. E isso nós vamos falar num próximo podcast. Aproveite, você que está nos acompanhando pelo podcast, quero deixar aqui uma enquete, né? Porque eu estou falando de missal. É o primeiro missal, oficialmente dizendo, que nós temos. Mas tanto tem se ouvido nos últimos tempos sobre um novo missal. E o que é este novo missal? Então, se você quer que gravemos num próximo podcast sobre o missal, o novo missal, a nova edição do missal, coloque aí, que eu quero, né? Sim, eu quero. Não, não quero, já aprendi de tudo e mais um pouco. Então tá bom, então coloque para nós, se sim, você quer. Interaja também, você que nos acompanha pelo YouTube, deixa aí nos comentários. Nossa, Diácono, eu gostaria muito que você falasse. Ou não, não me interessa sobre isso. E por falar em YouTube, para você que nos acompanha no YouTube, deixa aí o seu like, vai favorecer e fortalecer muito mais o nosso trabalho. Também aproveite e compartilhe para que mais pessoas possam ser atingidas por esta mensagem. Peçamos a Nossa Senhora, Mãe de Deus e Nossa Mãe, que olhe por nós, olhe pelas vocações sacerdotais e religiosas, para que tenhamos mais padres, bons padres, boas religiosas e abençoadas famílias. Que Nossa Senhora da Luz nos acompanhe. Deus te abençoe.